Bom, nesse quarto passo, eu vou falar do plano de ação 10%. E também vou abordar a agenda individual. Uma coisa está ligada à outra. Bora lá. O que acontece, gente? No plano de ação, nesse plano de ação, eu irei falar o que você deve fazer para mudar o conceito da sua falta de dinheiro. Talvez você fale assim, Maurício, está me faltando dinheiro. Então, preste atenção no que eu vou falar. Você certamente já ouviu falar na expressão dízimo. Você já ouviu falar no dízimo? Essa expressão significa a 10ª parte de alguma coisa. Muitas pessoas já ouviram falar do dízimo em igreja. Ah, Maurílio, é da igreja? Não, gente, não é só de igreja, não. Embora o dízimo que é levado à sua igreja, se você é dizimista, ele é um dízimo que, em tese, deveria, de uma certa forma, ser retirado para a casa do tesouro. E quem é a casa do tesouro? E aqui é onde começa, de repente, a polêmica. A casa do tesouro não é a tua igreja. A casa do tesouro é você. Você é a casa de Deus. Beleza? Mas eu sou dizimista, não vou deixar de ser dizimista. Não tem problema. Continue sendo dizimista da igreja que você frequenta. Beleza? O que acontece? Você vai ter que aprender, e aí é onde está a parte que o pessoal muitas vezes tem dificuldade, de tirar 10% para você se tornar um mar de águas vivas. Calma, nós vamos falar sobre isso. Esse passo, esse quarto passo, eu quero que você preste muita atenção, porque faz todo o sentido e você vai alavancar a sua vida financeira com ela. Entendeu? Então, dízimo. Você já ouviu falar de dízimo, né? Já. Então, bora lá. Com esse plano, o objetivo é chegar ao sucesso financeiro e não você se tornar um ativista ambiental quebrado, sem dinheiro. É preciso falar disso para você saber que o universo existe leis imutáveis. Gente, existem leis. Não é igual a lei que as pessoas fazem e logo desrespeitam e mudam. Não. Existem leis imutáveis no universo, na natureza. Eu vou trazer algumas delas aqui para você saber, entender que são leis que o homem não tem como mudar. O homem não pode falar assim, eu vou mudar essa lei aqui. Ele pode até tentar modificar alguma coisa, mas não consegue. A lei natural, a lei universal, ela é imutável, ela não muda. Você vai entender. Pensa comigo. O rio. Gente, o rio ele corre para onde? Todo rio ele desemboca no mar. Acredite. Então, é rio. Qual é o destino daquele rio? É o mar. Isso é uma verdade, pois obedece a uma lei natural. Tem como o rio correr para dentro dele mesmo? Não. Ele vai sempre correr para o mar, porque isso é uma lei natural, gente. Se você pensar por que isso acontece, é porque o mar é o lugar que mais tem água. Ou seja, é o destino da água é correr para onde tem mais água. Então, é rio, é água, então o rio vai correr para o mar, porque é onde o destino dele, é onde tem mais água no planeta Terra, é no mar. Então é natural que os rios eles desemboquem no mar. Maurílio, não estou conseguindo entender. Acompanhe o meu raciocínio. Bora lá. O mar, por sua vez, devolve à terra, através da evaporação, a água o suficiente para regar a terra. Não é isso que acontece? O rio vai para o mar, o oceano evapora essa água, volta em nuvem para a terra e rega a terra. Suficiente que a terra não cause, não cause tragédia, embora tenha acontecido algumas tragédias, mas não é porque o mar, a natureza ficou revolta contra o homem, é porque o homem vai acabando, degradando com o meio ambiente, e isso tem consequência, gente. É o que a palavra de Deus diz, né? Tudo que o homem plantar,
e isso o homem também colherá. Então, a terra, a lei natural diz que as águas evaporam do mar, formam-se nuvens e voltam para a terra para regar a terra. Isso é algo natural, é uma lei natural que nem eu e nem você podemos mudar. Agora vamos pensar assim: o dinheiro. Pensa que o dinheiro é a água e os rios são as pessoas. Eu e você somos rios, né? Por isso que a palavra de Deus diz que de dentro de nós fluirão rios de águas vivas, né? De água viva, água viva. Então, água, vamos imaginar que seja o dinheiro, tá? Pensa comigo. O dinheiro é o quê? A água. Os rios são as pessoas e o mar são os bancos. Pensa aí. Bom, a água, o dinheiro, os rios, as pessoas, o mar, os bancos. Beleza. Para onde o dinheiro? Para onde o dinheiro sempre volta, gente? Não volta para o banco? Sim, você pode reparar, você pode até ter dinheiro agora, mas onde é que está o seu dinheiro? Está no banco. Então isso significa que os bancos, as instituições financeiras, elas são literalmente o mar de dinheiro. E tudo que movimenta financeiramente na tua cidade, na minha cidade, no nosso país, nos continentes, eles acabam voltando para os bancos. E aí, os bancos, pensando como mar, eles distribuem conforme a necessidade das pessoas, ou seja, conforme a terra, entendeu? E aí é por meio de salário, empréstimos, dividendos, sorteios, financiamentos imobiliários, enfim, todo tipo de retorno para a sociedade que você possa imaginar. O dinheiro que está circulando aí na tua cidade, acredite, ele é a água que dá vida, que movimenta a economia da tua cidade, mas essa água, esse dinheiro sempre vai voltar para os bancos. Toda transação financeira, ela acaba desembocando nos bancos. Aí você fala assim, mas é um absurdo. Aí você começa a reclamar dos bancos. É inteligente? Não, não é. Assim como também não vale a pena você falar, por que a água do rio corre por mar? São leis naturais, gente. E semelhante, tudo que está na natureza, normalmente o homem, ele copia e dá certo. Agora, se você não fizer o que eu vou te ensinar aqui, você pode até bater cabeça, trabalhar igual um condenado, mas você tem que formar o seu mar. Você tem que criar, tem que ser aquele rio caudaloso que tem. Você pode até ser hoje um riozinho pequeno, mas eu quero que você se torne literalmente um rio caudaloso que traga muita água, muito dinheiro para você. E eu vou falar para você, o mercado da reciclagem, gente, o brasileiro, nós brasileiros, ainda não descobrimos o potencial econômico que esse rio tem. E é onde que nós vamos arrumar dinheiro, é onde nós vamos trazer o dinheiro para aumentar, fazer com que o seu rio seja o rio que transborde, sabe? O seu rio, a tua água, o teu dinheiro pode até ir para o mar, que é o banco, mas aquele rio é caudaloso, você sabe. Você conhece rio aí na tua cidade. Tem rio que dá para navegar e tem rio que não dá para navegar. Por quê? Porque o rio tem pouca água. Aqueles que não conseguem, que dá para navegar. Agora, aqueles que conseguem navegar, que recebem navios, são rios, mas imagina o tanto de água que esse rio tem, gente. Então eu quero na minha vida ser um rio de águas vivas, que as pessoas vejam e falem assim, cara, a vida do Maurílio é próspera. Por quê? Porque eles veem a prosperidade de Deus em mim. Você está entendendo? Então é isso. Os bancos, eles vão voltar para as pessoas, né? Devolver para a sociedade como salários, empréstimos, dividendos, sorteios, financiamentos imobiliários, enfim, como eu falei, toda movimentação comercial que acontece aí na sociedade vai voltar para o banco, beleza? Agora pensa comigo, enquanto 97% das águas da Terra é salgada e está nos oceanos e nos mares, dos 3% restantes, 2,2% estão na forma de gelo, nos polos norte e sul. 0,6% dela está debaixo da camada superficial do solo. 0,1% está na atmosfera e somente 0,1% dela está disponível nos rios
e lagos do planeta. Ou seja, 0,1% está nos rios, gente. E aí, existem rios mais caudalosos ou rios pequenos? Claro que na sua grande maioria, se você for olhar para a lei natural, existem vários rios pequenininhos, rios pequenos. Então, é o 0,1%. Ou seja, mesmo o mar tendo 97% da água da terra, para haver esse ciclo da água, a terra não devolve tudo para o mar. Ou seja, você tem que ser o rio caudaloso, você entendeu? Porque mesmo o mar devolvendo, você concorda que o rio ele não entrega tudo para o mar? Por quê? Porque ele passou a ser uma extensão do mar. Porque se todos os rios mandassem tudo que tem para o mar, ele secaria e acabaria. Tem alguns rios que acabam morrendo, por quê? Porque eles devolveram tudo que tinha, né? Talvez pela ação do homem, talvez por algum fenômeno da natureza, mas é porque, literalmente, aquele rio, ele secou. E aí, onde eu quero chegar com isso, Maurílio? Pensa comigo, gente. Olha o que o Google diz sobre o dinheiro. 10% das pessoas mais ricas, das 10% das pessoas mais ricas controlam 76% da riqueza global. 50% mais pobres ficam com 2%. Com 2%, gente, pensa. Então, todas as pessoas que você conhece na tua cidade, somando o estado, somando a cidade, somando o município, somando os territórios, o país, só dá 2%. Cara, é muito pouco. É pouco, né? Não é nem muito pouco, não. É pouco mesmo. O que você não sabe é que essas pessoas mais ricas fazem exatamente o que a lei natural ensina, gente. E é isso que muitas pessoas não entendem. Elas não deixam ser um mar de dinheiro e distribuem somente o necessário. É o controle, gente, é a gestão. Se você quer ser um rio caudaloso e você não quer entregar tudo para o mar, que é os bancos, seja um ótimo gestor, porque você vai estar literalmente guardando, não entregando tudo para o mar, que seria o banco, e você não vai secar. Tem pessoas que a vida dela é seca financeiramente falando. Ela recebe o salário dia 5, antes do dia 10, ela já não tem mais nada. Acabou o dinheiro para ela. É ou não é? Por quê? Porque a pessoa entregou tudo para o mar. E, gente, isso é... Quando eu descobri isso, gente, me virou a chave financeira na minha vida. Eu percebi que eu estava fazendo errado, porque eu passava muito dinheiro na minha mão, mesmo na reciclagem, mas eu não entendi porque o dinheiro não ficava. E talvez seja o seu caso. Poxa, Maurílio, até passa bom dinheiro na minha mão, mas o dinheiro não fica. Por quê? Porque você está entregando tudo, como o rio, que entrega tudo para o mar, você está entregando tudo para os banqueiros, para os bancos. Então você tem que reter, você tem que guardar, investir esses 10%. E de um modo muito cruel, fazem com que as pessoas que precisam não entendem o que pode fazer para que isso possa mudar. Eu não sabia o que eu podia fazer para isso mudar. Quando eu fiquei sabendo, gente, quando eu descobri isso, digo para você, mudou a forma de eu ver dinheiro. E como eu falei para você, o dinheiro nesse mercado da reciclagem, ele é ferramenta. Tá? E você vai ter que aprender a lidar com dinheiro, porque senão não faz sentido você abrir um negócio dentro do mercado da reciclagem, porque você só vai ser uma pessoa que vai movimentar? Não é inteligente. E assim como eu estava movimentando e não estava, eu até fazia muito dinheiro, mas o dinheiro não ficava. E a partir do momento que eu aprendi esse plano de ação, gente, mudou tudo. O que acontece? Vamos para a lei natural. Você acredita que a palavra de Deus é uma lei? Pois é. É exatamente aqui que essa lei natural acontece e que muitos não sabem, gente. A grande maioria, eu diria que 99 ou 98% da sociedade brasileira não sabe. E eu diria que até a mundial
98% da população mundial não sabe disso. Agora, se você colocar em prática exatamente isso que eu estou falando, você vai ver, meu amigo, o que os outros não conseguem entender, por que você prospera. Acredite, em Malaquias 3,10 diz: trazei todos os dias uma casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção de tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. E a vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Gente, esse plano de ação aqui, se você colocar em prática, dá certo. Dá certo porque é o Maurílio que está garantindo? Não, é Deus. Deus diz assim, eu tenho um estudo em cima disso aqui. Eu tenho um estudo. Depois, se você se interessar, você vai lá, você entra em contato e eu te mostro. Tem nada a ver com a reciclagem isso aqui. Ele tem a ver com prosperidade. Esse estudo aqui é um estudo à parte que eu faço, entendeu? Tem nada a ver com GPS, porque eu não quero misturar uma coisa com outra, mas o que é essencial saber, eu estou trazendo aqui para você. Se você executar exatamente o que eu estou te propondo aqui, nesse passo, não tem como dar errado. Eu te garanto, porque eu sei, porque foi isso que aconteceu, foi isso que mudou a minha vida financeira. Beleza? Então, é isso. 10%. Bora lá. Eu não quero te convencer a ser dizimista, mas devo dizer para você que se realmente você quer ser como o mar e receber água, no caso dinheiro, em seu mar da vida, você precisa colocar em prática urgente esse plano de ação e você verá que a lei natural irá trabalhar para você. Já reparou que tem pessoas que a vida financeira dela parece uma terra seca, onde a água, no caso do dinheiro, que chega só dá apenas para dar um alívio. Isso acontece porque ela não está fazendo a lei natural agir na vida dela. Para fazer o dinheiro ficar, ela tem que criar condições para que a vida dela vire o mar e o dinheiro, sendo a água, corra para o seu mar. Você entendeu, gente? Ou seja, você tem que criar condição. Se você devolve tudo para o mar, para os bancos, você fica sem nada. E esses 10%, acredite, ele é para mudar a sua vida financeira. É assim, gente. É uma lei natural, não tem como mudar. Depois, se você quiser aprofundar nisso, você procura aí. Eu tenho um estudo sobre isso, sobre esse plano 10%, mas isso aqui que eu estou trazendo para você é a coluna espinhal do processo de enriquecimento. Beleza? Bora lá. Existem pessoas que o dinheiro vem para ela sem esforços, enquanto tem pessoas que já dão um duro louco para terem um mínimo para sobreviver. Presta atenção. Não trabalhe para o dinheiro. Faça o dinheiro trabalhar para você. Nessa imagem aqui, presta atenção. O dinheiro está puxando um senhor gordinho, né? Em cima do arado, ou seja, está trabalhando e ele está plantando ali, ó. Presta atenção no que está acontecendo, ele está plantando. Lembra que eu falei que o dinheiro é uma semente? E ele está plantando as sementes de mais dinheiro, porque o dinheiro ele começa a trabalhar para a pessoa que aprendeu a lei natural. Calma aí, o que é o correto? É você trabalhar para o dinheiro ou o dinheiro trabalhar para você? Se você trabalha para o dinheiro, tá errado, você está com esse senhorzinho aqui, ó. O dinheiro sendo puxado pela pessoa, e ali alguns alíviozinhos, a pessoa só está dando um trabalho, trabalhando igual um louco. É o que eu falo, não adianta você estar no mercado da reciclagem movimentando o dinheiro, trabalhando, e o dinheiro até entra, mas o dinheiro não trabalha para você. Você é que trabalha para o dinheiro. Diferente da pessoa que conheceu a lei natural e que sabe
que é o dinheiro que tem que trabalhar para ela. Então, o dinheiro trabalhando para ela vai gerar mais dinheiro. Você está entendendo? Então, é assim. Você não precisa acreditar em mim, gente. E eu confesso para vocês, você não precisa acreditar em mim. Nem vou te pedir para devolver o seu dízimo para mim. Eu sou o pastor Maurílio, eu quero que você devolva o dízimo para mim. Não, não quero. O dinheiro é seu. Pode fazer o teste. Se não der certo, o máximo que vai acontecer é você ter dinheiro guardado. O que já é muito bom, não é verdade? Esse princípio, acredite, é uma lei natural. Vou falar de uma lei de ouro, a primeira lei de ouro. Somente ela já é o suficiente para mudar a sua vida financeira. Como eu te falei, existe a lei de ouro, que é a lei natural. Eu trouxe aqui na palavra de Deus para você ver o que a palavra de Deus diz. O Roberto Yashik, ele diz o seguinte: os pobres e a classe média trabalham para o dinheiro, trabalham pelo dinheiro. Os ricos fazem o dinheiro trabalhar por eles. E é uma verdade, gente. A grande maioria das pessoas, elas trabalham pelo dinheiro, ou seja, e não o dinheiro trabalham para elas. E é um grande erro. Quando eu descobri isso, eu falei, cara, mudou o jogo. Agora eu entendi. E é isso que vai acontecer na sua vida se você colocar isso em prática. Beleza? E qual é a primeira lei de ouro, Maurício? A lei de ouro vem de um bom grado. O ouro vem de bom grado. O ouro aqui. De onde é que você tirou essa lei, Maurício? Antes de falar dela, eu vou dizer de onde é que eu tirei. Eu tirei de um livro antigo, tá? Não sei se você conhece, se você já ouviu falar, mas a Babilônia, você já ouviu falar na Babilônia? A Babilônia, ela já existiu, gente. A cidade chamada Babilônia, ela era uma cidade próspera, era uma cidade riquíssima. E lá existia uma pessoa chamada Arcade. E esse Arcade, ele se tornou o homem mais rico da Babilônia. E ele escreveu essas leis de ouro justamente para quê? Para que as pessoas aprendessem a sair. Só que acontece o seguinte, essas leis, elas foram tiradas do mercado. As pessoas não sabem, as nossas escolas públicas, nossas escolas privadas, as faculdades, elas não ensinam isso aqui. Por quê? Porque não é interesse do mercado que as pessoas descubram isso. E quem descobrir, meu amigo, vai virar o mar, literalmente. Então, nesse livro antigo, que foi achado, que foi um achado arqueológico na época, e aí os cientistas, os arqueólogos, eles fizeram a tradução dessas tabinhas de argila. As pessoas lá na antiga Babilônia, elas escreviam nas tábuas de argila e guardavam. Então, tinha as suas bibliotecas. Hoje nós temos as nossas bibliotecas, o quê? Digital, física, não é isso? E se você for numa biblioteca física mesmo, tem muito livro lá que tem verdadeiros tesouros e você não sabe. Então, eu fui apresentado a essa primeira lei de ouro. São 5, tá? Também no curso que eu faço, que é falando sobre o plano de ação 10, eu trago essas 5 leis de ouro. Mas aqui, para você entender e você dar o start, começar a fazer dinheiro, eu trouxe a primeira lei, porque essa lei ela é fundamental. E eu digo para você, somente essa lei já vai mudar a sua vida. E lá, o dinheiro chamava-se ouro. O pessoal não tinha o dinheiro, mas tinha ouro. E aí diz o seguinte, o ouro vem de bom grado e uma quantidade crescente para todo homem que separa não menos de 1/10 de seus ganhos, a fim de criar um fundo para o seu futuro e o da sua própria família. Todo homem, tá? Todo homem que separar religiosamente 1/10 de seus ganhos e investi-lo sabiamente criará um considerável fundo que não somente lhe dará um valioso rendimento futuro, como também protegerá sua família depois que os deuses o chamarem. Lá eles acreditavam em vários deuses, para o mundo da escuridão. Quando os deuses chamarem para o mundo da escuridão. Aqui, Jesus nos chama para o mundo da luz, A lei afirma igualmente que o ouro vem de bom grado para tal homem. Pude certificar-me disso
em minha própria vida. Quanto mais ouro acumulei, mais prontamente ele veio até mim, e em quantidades crescentes. As moedas de ouro que economizei ganham ainda mais moedas. Como acontecerá com vocês mesmos, com você mesmo, e seus lucros continuarão ganhando. Este é o resultado da primeira lei. Lembra do dinheiro que o homem aqui estava, que o homem está literalmente plantando? Aqui, ó, a semente. Então, quando você planta na terra certa, no fértil, ela volta para você. E aí, chega um momento, gente, que o dinheiro vem tanto para você que você passa a ser um rio caudaloso. As pessoas vão ver, porque o dinheiro vai literalmente trabalhar para você e não você vai ter que trabalhar pelo dinheiro. Você entende? Então, gente, é isso que precisa você entender. Faça a sua agenda financeira, tá? Seja o mar para o seu rio de dinheiro chegar. Seja a terra fértil que o dinheiro irá regar com generosidade, pois sabe que você é o mar, que sempre fará o rio correr para seu mar, fazendo o ciclo natural da riqueza. Comece sua agenda hoje. Faça. Essa é a fórmula, gente, ó, para você virar um rio caudaloso. Gaste menos do que ganhe, invista a diferença, os 10%, depois reinvista o retorno dos 10% e dos que vier a mais. Você entende? O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. O que acontece? Muitas pessoas, elas são dizimistas, não é isso? Todo mês ela dá o dízimo, religiosamente, como na primeira lei está dizendo aqui. A pessoa vai lá, ela dá o dízimo, todo mês ela, religiosamente, ela devolve o dízimo para a igreja. Não vou entrar nesse mérito religioso. Mas se você dá o dízimo para a igreja, comece a tirar o dízimo para você também. A 10ª parte do teu ganho, reserve para você. Gerar o rio de água viva para que o mar seja você. Entendeu? Aí hoje você está um riozinho pequeno, mas você vai começar a crescer, crescer, crescer. Você sabe o que vai acontecer? Você vai virar um rio caudaloso, gente. Então é isso que eu quero que você entenda, que é preciso que aconteça. E só vai acontecer se você obedecer essa lei natural. As grandes pessoas, as pessoas mais ricas do mundo, elas fazem mais do que isso. Tem delas que tira 20%, tem delas que tira 30%. Entendeu? E, gente, é uma lei natural. E como a palavra de Deus diz, por isso que eu trouxe a palavra de Deus. Porque talvez você fale assim, Maurício, mas se foi tirado lá do livro da Babilônia e tal, isso aí não me interessa. Então eu estou trazendo aqui a própria palavra de Deus para que você entenda que é uma lei natural. Deus, ele fez as leis naturais e elas são imutáveis. E se você quer enricar, se você quer prosperar, não tem como você agir em outra lei. Você tem que usar a lei natural a seu favor. Beleza? Então é isso. Coloque em prática exatamente o que eu te falei aqui para que a sua vida financeira comece a dar verdadeiros frutos. E lembre-se, não coma as sementes. As sementes é o dinheiro. Guarde, não devolva tudo para o mar. E aí você vai ver, literalmente, acontecer. E não é tirar o dízimo somente uma vez, é tirar sempre. Isso é religiosamente. Lá no livro da Babilônia, lá, né, do Acade, ele fala religiosamente. Tem alguma semelhança, gente, com a palavra de Deus? Claro que tem. Acade descobriu o segredo, mesmo sem conhecer a Deus. Por isso que a palavra de Deus, no próprio livro de Malaquias, diz que existe 4 tipos de pessoas: o que serve a Deus, o que não serve, o justo e o perverso. Ou seja, Acade, ele era um cara justo. Por isso que ele prosperou muito na Babilônia e se tornou o homem mais rico da Babilônia. Então, se você quer prosperar, cumpra a lei natural. Beleza? Te vejo na próxima aula.